Graças a Deus. Louvado seja o nome daquele que vive e reina. Quem vos cumprimenta com a doce paz do Senhor Jesus Cristo é o voz que clama no deserto. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus, o teu irmão em Cristo, cooperador Edilson Trindade, um simples servo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E nesta noite, meus amados irmãos, eu quero falar com todos vocês a respeito do ministério feminino. Louvado seja Deus, né? Desde já quero dizer para todos vocês que eu não prego, meus amados irmãos, placa de igreja, o que o ministério A diz, o que o ministério B diz. Eu prego o que está na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer um instante de oração, meus amados irmãos, para Deus abençoar mais e mais, né? Estou com 5 Bíblias. Estou com 5 Bíblias, né, sagradas, aberta. Louvado seja Deus, né? Que não é fácil, meus amados irmãos, pregar a palavra de Deus, né? Falar da doutrina santa do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos fazer, meus amados irmãos, um instante de oração. Que Deus abençoe nossa irmã Ângela Gonçalves. Que Deus abençoe a serva do Senhor com toda a família, sua mãe, suas filhas. Faz um instante de oração, meus amados irmãos, para Deus abençoar mais e mais, né? Soberano Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus e meu Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, meu Pai. Ó, meu Deus e meu Senhor. Desde já, meu Pai, eu te peço mais uma vez o perdão divino, meu Pai, por todos os meus pecados, Senhor, por todos os meus erros, por todas as minhas faltas, minhas falhas. Eu sei que eu tenho errado de várias maneiras, Senhor. Dai-me força para orar, dai força para os meus irmãos orar, meu Pai. Senhor, também, meu Pai, eu te peço, Senhor, dai-me almas, Senhor. Dai-me almas, meu Pai amado Senhor. Dá-nos almas, meu Pai amado Senhor. Oh, meu Deus, misericórdia, meu Pai. Quantas almas descendo a sepultura, meu Pai amado Senhor. E muitos brigando na igreja, meu Pai, por causa de cargo. Oh, Senhor, misericórdia, meu Pai. Quantos jovens com depressão. Quantas, aleluia, meu Pai amado, jovens, meu Pai, angustiadas, Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, nesse final de semana, meu Pai, guarda o jovem, Pai. Livra o jovem, meu Pai amado Senhor. Livra, meu Pai amado Senhor, do homem sanguinário, dos homens endemoniados, até mesmo mulheres endemoniadas. Meu Pai, livra, meu Pai amado Senhor, a mocidade. Senhor, abençoa os casais. Abençoa, meu Pai amado, o teu povo. Abençoa todos, meu Pai, que irão ouvir, meu Pai amado Senhor, e saborear, meu Pai, da tua palavra, é verdade, porque diz a tua palavra, meu Pai, provai e vede que o Senhor é bom. Oh, glória a Deus, aleluia. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe nossa irmã Cideli da Silva. Que Deus abençoe nossa irmã Cideli. Que Deus abençoe nosso irmão do canal Igreja Pentecostal Santificação em Deus, Aldaci, se não me falha a memória, Aldaci, né? Nosso irmão André Silva. Que Deus abençoe nosso irmão André Silva. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos. Então, meus amados irmãos, vamos iniciar esse estudo
né? Eu sei que muitas pessoas não vão aceitar, outros vão criticar, outros vão murmurar, mas nós vamos ler aqui, meus amados irmãos, sobre o ministério feminino, né? Louvado seja Deus, graças a Deus. Vamos ver aqui, meus amados irmãos, sobre cooperadoras. Será que uma serva de Deus pode ser uma cooperadora? Né? Tem muitas igrejas aí que as irmãs não podem fazer nada. É só limpar o banheiro e limpar o piso da igreja, né? Não pode fazer mais nada. Tá vendo? Tem igreja por aí, meus amados irmãos, que não dá para entender, né? Louvado seja Deus. Mas cada irmã deve procurar a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a obra de Deus? Tem que perguntar para Deus, porque Deus é vivo e Ele tem boca, aleluia, para falar, para responder. Ele tem ouvido para ouvir o clamor, né? E a petição e até mesmo as perguntas das irmãs. Louvado seja Deus. Então, cada irmã tem que buscar a vontade de Deus para a sua vida. Louvado seja Deus. Então, vamos começar aqui sobre cooperadoras. Será que existe na Bíblia Sagrada cooperadoras? Irmãs que cooperaram na obra de Deus? Será que uma irmã pode ser uma cooperadora na obra do Senhor? Ou Deus chamou ela só apenas para limpar o banheiro, limpar o piso da igreja? Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, só Deus que tem misericórdia. Vamos ver aqui. Aos Romanos, capítulo 16 de Aos Romanos. Estou com 5 Bíblias de estudo, meus amados irmãos. 5 Bíblias de estudo. Vou pegar mais uma aqui agora. Outra Bíblia. Glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Aos Romanos, capítulo 16. Versículo 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Está vendo, meus irmãos? Priscila e a Áquila, né? Um casal de cooperadores em Cristo Jesus que ajudavam o apóstolo Paulo a fazer a obra de Deus. Era cooperadores, né? E no versículo 6, né? Vamos ler aqui o versículo 4. Diz assim, ó: os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da asa em Cristo. Agora, versículo 6. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. E no versículo 12 de aos Romanos 16, diz assim: saudai a Trifena. Glória a Deus. A internet está caindo, mas vamos continuar. Glória a Deus. Aleluias.
Graças a Deus. Versículo 12, né? 12 é. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Está vendo, meus irmãos? Mulheres cooperadoras na obra de Deus. Não há pecado nenhum as irmãs ser cooperadoras na obra de Deus. Ajudar o servo de Deus, né? Ajudar a igreja do Senhor, fazer a vontade de Deus, né? Tem muitos irmãos que não fazem a obra de Deus e quer proibir as irmãs de fazer a obra de Deus. Tem muitos irmãos que não quer ser cooperador na obra de Deus e quer proibir das irmãs ser cooperadora na obra de Deus. Deixa as irmãs ser cooperadora. Né? Como Priscila e a Áquila, como Trifena e Trifosa, e muitas outras irmãs, né? Que faziam a vontade de Deus, que faziam a obra do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Tem mais um canal de Sã Doutrina aqui. Eu gosto de ler a Bíblia. Logo vou ensinar doutrina fazendo live. É um canal aqui que não dá para ver, não dá para entender de qual canal que é, né? Que tá escrito assim, uma linguagem que não dá para entender, né? Se é russo, se é inglês, não sei que linguagem que é, né? Mas que Deus abençoa pela fé, né? Porque é um varão. Que Deus abençoa, né? Vamos, meus amados irmãos, ensinar o povo mesmo, né, a se apartar do mundo, do pecado e da vaidade, das carnalidades. Vamos, aleluia, pedir para o Senhor amor pelas almas, paixão pelas almas, amor pelas almas. Senhor, me ensina a amar as almas. Senhor, me ensina a chorar pelas almas. Senhor, me ensina a gemer pelas almas, ter dores de parto pelas almas. Senhor, me ensina a chorar pelo jovem. Me ensina, meu Pai amado Senhor, a chorar, a interceder pelos jovens. Hoje é sábado hoje. Tem muitos jovens que vão na balada hoje. Outros vão se prostituir, né? E muitos, infelizmente, vão perder a vida, meus irmãos. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E quem dá lugar para ele mata mesmo. Só Jesus para dar livramento, mas tem que dar lugar. Só Jesus para dar vitória. Só Jesus para ter misericórdia de nós. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, cooperadoras, muitas irmãs cooperaram na obra de Deus. Ajudaram ali o apóstolo Paulo. Louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Agora vamos ver, meus amados irmãos, para não ficar muito grande a live, né? Sobre evangelistas, né? Nós vamos ver aqui, aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus. Evangelho de João. Evangelho de João, né? Será que uma serva de Deus, ela pode ser também uma evangelista?
para evangelizar, de cidade em cidade. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus. Glórias a Deus. Vai dando glória a Deus, igreja. Graças a Deus. Evangelho de João 4, versículo 28, sobre a mulher samaritana, que Jesus teve encontro com a mulher samaritana, né? E no versículo 28, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 28 diz assim, ó: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Está vendo, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluias. E no versículo 39 diz assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade que ela evangelizou, ela falou: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Falou de Jesus, falou do Senhor Jesus. E no versículo 39 diz assim, ó: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. Olha só, meus irmãos, pela palavra da mulher, que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 41, e muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Está vendo, meus irmãos? Aqui essa mulher, ela largou seu cântaro e foi à cidade. E ali ela começou a falar de Jesus, né? E evangelizou ali aquele povo, né? Louvado seja Deus. Falou de Jesus. Olha, encontrei um homem, um profeta. Ele tem dito tudo o quanto tenho feito. Porventura ele não é o Cristo, o enviado de Deus? E aquela multidão, aquele povo daquela cidade, foram até Jesus. Então, minha irmã, continua com essa obra de evangelista. Você que recebeu o poder de Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, continua fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Graças a Deus. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Muitos irmãos, muitos homens não querem largar as suas casas, os seus trabalhos, para evangelizar, para ser enviado. E quando vê uma evangelista, ele range os dentes. Eles falam: a mulher não pode pregar, a mulher, aleluias, não pode falar. Está vendo, meus irmãos? Qual o pecado a mulher falar? Qual o pecado a mulher profetizar? Qual o pecado a mulher orar?
Vamos ver, ó, em 1 Coríntios, capítulo 11, que as irmãs, né, as mulheres, oravam e profetizavam. Na onde? Na igreja. Elas oravam e profetizavam. Glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus tremendo e poderoso. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Onze, 1 Coríntios 11, versículo 5. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Tá vendo, meus irmãos? Toda mulher que ora ou profetiza. Então, as mulheres oravam e profetizavam. Muitos, aleluia, até mesmo com a cabeça descoberta. Aí o apóstolo Paulo repreendeu nesse quesito, porque muitos estavam ali, aleluia, não fazendo a vontade total, né? Porque as irmãs devem ter o quê? O cabelo crescido. O cabelo crescido. Não pode nem cortar as pontinhas do cabelo, né? E aqui, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, né? Quando ele chegou nessa igreja, nessa cidade, ali tinha muitas mulheres sacerdotisas que se converteram, né? Sacerdotisa que se converteram ao evangelho verdadeiro. E aí o que aconteceu? Aquelas mulheres eram de outras religiões, né? E andavam ali com a cabeça rapada, e aí se converteram e começaram a receber o poder de Deus. Começaram a profetizar, a orar, creram na palavra de Deus, creram nas Sagradas Escrituras. Aleluia. Aí teve murmurações, porque estava igual ao povo do mundo, com a cabeça rapada, com a cabeça, cabelo curto, né? Porque saíram de uma religião pagã. Aí o apóstolo Paulo falou, não, a mulher deve deixar o quê? O cabelo crescer, que o cabelo foi dado no lugar do véu. Mas aí já é um outro estudo, né, meus irmãos? Já é um outro estudo, uma outra pregação. Então, ministério das irmãs, cooperadoras, evangelistas, né? Cooperadoras, muitas igrejas chamam de obreiras, né? Obreiras, né? Cada igreja, cada ministério, às vezes trabalha diferente, né? Louvado seja Deus. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tem algumas igrejas também, meus amados irmãos, que as irmãs, tem algumas igrejas, não digo todas, tem algumas igrejas também que as irmãs são proibidas de subir no altar. Tá vendo? São proibidas de subir no santo altar. Para que não pode, que é pecado, né? Que o altar somente deve ser os irmãos.
Mas eu não vejo, meus amados irmãos, pecado de condenação para levar ao lago de fogo. Eu não vejo, meus amados irmãos, pecado que vai levar as irmãs para o lago de fogo, se as irmãs subirem no altar. Porque há pecado para a morte. E há pecado que não é para a morte. Tem muitas aldeias, tem muitos vilarejos, se você for lá, tu vai ver lá, meu irmão, né? Quem abre lá a igrejinha lá são as irmãs. Quem prega a palavra de Deus lá são as irmãs. Se nós chegar lá, né, com uma santa ignorância, falar, as irmãs devem ficar caladas, as irmãs não podem pregar, as irmãs não podem subir no altar. Ah, então tem que fechar a igreja, então. Fechar a igreja e deixar o diabo destruir tudo lá, acabar com tudo. Porque os irmãos não querem largar a cidade para ir para a roça, para os vilarejos. Os irmãos não querem largar. E nós vamos chegar lá com uma santa ignorância, uma igrejinha que está lá, que são as irmãs que abrem lá, são as irmãs que fazem a obra. Por quê? Pergunta para Deus. Ah, não tem homem lá não? Às vezes tem homem, mas não quer se arrepender, não quer se converter, não quer chorar pelas almas, não quer gemer pelas almas, não quer jejuar pelas almas, não quer fazer vigília em favor das almas. E está lá as irmãs lá. Já pensou se eu chego lá? Se eu chego lá, você, meu irmão, chega lá e falar, as irmãs têm que calar a boca, não podem fazer nada. E as almas lá, quem é que vai dar conta naquele grande dia? Então, há pecado que é para a morte. E há pecado, meu irmão, que não é para a morte, não. Né? Tem coisa que Deus fala, não faça tal coisa. Não faça tal coisa. Se Deus falar para você, tudo bem. Então, meus irmãos, nós temos que ter o quê? O temperamento. Ser moderado. Temperado. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, as irmãs não podem ser pastora. As irmãs não podem ser pastora porque o cargo de liderança tem que ser apenas para o pastor, né? Pastor ou presbítero. Tá vendo? E o diácono, ele pode dirigir igreja? O diácono pode dirigir igreja? Não pode dirigir igreja. O diácono não pode dirigir igreja, não pode dar santa ceia. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, né, eu coloquei aí no tema desse, na capa desse vídeo, sobre diaconisa, né? Estou com a Bíblia de Estudo aqui da editora Paulinas. Uma Bíblia aqui da editora Paulinas. Capítulo 16 de Aos Romanos. Editora Paulinas. Diz assim: eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. Tá vendo? Vou ler de novo. Editora Paulina, aos Romanos, capítulo 16. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. Tá vendo, meus irmãos? Agora aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, uma Bíblia muito boa, eu recomendo para os meus irmãos, né? Diz assim, ó, capítulo 16 aos Romanos: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Bíblia de Estudo do Discipulado,
capítulo 16 também de aos Romanos diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja, que está em Cencreia. Então, meus amados irmãos, muitos estudiosos da Bíblia têm diferentes opiniões sobre o papel das mulheres. Glória a Deus, mas não há dúvida de que toda mulher é responsável, né, por buscar a vontade de Deus para a sua vida. Cada irmã é responsável por buscar a vontade de Deus para a sua vida, minha irmã. Porque muitas das vezes nós é que nem um crente piolho. Muitas das vezes somos que nem crente piolho. Fica dando ouvido a tudo e a todos. Está errado. Você tem o Espírito Santo. Você tem Deus. Você tem Jesus. Pergunta para o Espírito Santo. Busque a vontade de Deus para a sua vida. Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, qual é a sua vontade, Senhor, para a minha vida? É para ser um evangelista? Me conceda os dons. Fala comigo. É para ser cooperadora? Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, louvado seja Deus. Então, Febe, meus amados irmãos, ela servia a igreja de uma forma específica. O diácono não pode dar Santa Ceia. O diácono não pode dirigir a igreja. Então, qual é o papel de um diácono na igreja? Vamos ver ali quando começou esse ministério dos diáconos. Quando iniciou, né, o ministério do diácono. Era apenas para servir as mesas. Cuidar dos órfãos, das viúvas. Então, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Sei que o diabo está furioso. Sei que o Satanás está rangendo os dentes. Porque quer entulhar o ministério das irmãs. A palavra diácono, no original do Novo Testamento, significa servente, serviçal, servidor, servo. Tá vendo? Diácono é alguém encarregado de servir as mesas. Né? Porque estava tendo o quê? Uma murmuração sobre as alimentações, sobre ali a distribuição dos alimentos. Ali levantou aquela murmuração, aqueles falatórios. Aí no capítulo 6, vamos ver no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. O que diz a palavra de Deus? Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Está vendo, meus irmãos? Servir as mesas. Servir as mesas.
Glória a Deus. Glória a Jesus. Hoje em dia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Então, hoje em dia, meus amados irmãos, o diácono, ele pode tomar conta ali das finanças da igreja, né? Ajudar na distribuição dos alimentos, pagar as contas de água, de luz, abrir um culto, até mesmo ajudar ali, quando o presbítero ou o pastor estiver consagrando ali, né, a Santa Ceia, ele ajudar o presbítero ou o pastor na distribuição, né? Depois que ali o presbítero orar, o pastor orar, para Deus transformar o suco da vide, né, o suco de uva, no sangue de Cristo, e o pão na carne de Cristo, né? O diácono ele pode ajudar ali a distribuir a Santa Ceia, né? Se preocupar ali na manutenção da casa de Deus. Então, louvado seja Deus. Tudo isso também as irmãs devem fazer também, ajudar, né? Não digo na distribuição da Santa Ceia, mas digo assim na manutenção da casa de Deus, pagar uma conta de luz, conta de água, né? Ajudar ali a receber as pessoas na igreja, receber os enfermos, receber os doentes, ficar ali na posição de uma obreira, né? Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, Febe, aleluia, era uma servidora que fazia o trabalho de diaconisa na igreja em Cencreia, próximo a Corinto. Agora não sabemos, meus amados irmãos, se naquela igreja não tinha irmãos capacitados de confiança para ser diácono. E ali levantaram Febe para ser uma diaconisa, para fazer o trabalho do diácono. Então Febe ministrava aos pobres, aos enfermos e aos necessitados, além de prestar assistência a missionários, tais como Paulo, tá vendo? A saudação de Paulo a nada menos de 8 mulheres, neste capítulo. Indica que as mulheres prestavam serviços relevantes às igrejas. Tem igreja aí, meus amados irmãos, que tem 50 homens, mas nenhum quer limpar o banheiro. Nenhum quer cuidar dos órfãos e das viúvas. Só querem estar no altar, mas não ora, não jejuam, não quer andar em santidade. E agora, como é que vai fazer? Como é que vai fazer agora? Tem igreja por aí, meus amados irmãos, que os homens são uma derrota, são uma vergonha. Não querem se converter de verdade, não querem assumir uma responsabilidade, mas criticam. Eles falam, né? Mulher tem que calar a boca, tem que ficar quietinha na igreja. Deixa as irmãs pregar a palavra de Deus. Deixa as irmãs, aleluia, evangelizar, ser cooperadora. E nas igrejas que tem diaconisa, deixa as irmãs. Né? O diácono não pode dirigir igreja, não pode celebrar a Santa Ceia, né? Mas pode cuidar da manutenção da igreja,
né? Pode cuidar ali também dos dízimos, das ofertas, para ajudar os necessitados, né? Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, não é qualquer um, meus amados irmãos, que vai ser um diácono de igreja. Porque para ser diácono tem que ser de confiança. Tem que ser uma pessoa realmente convertida, né? Tem muitas igrejas que têm diaconisa. E tem muitas igrejas que não têm. Tem muitas igrejas que criticam. Não só diaconisa, mas também cooperadoras, pregadoras. E eles não querem ver as irmãs de jeito e maneira pregar, profetizar. E a Bíblia fala que em Coríntios, né, as irmãs oravam e profetizavam. Deus, glória a Jesus. Então, tá aí, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Eu sei que tem alguns versículos que é polêmico mesmo, mas aí deixa para outro estudo, para não ficar muito grande. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus não chegou apenas para os homens, chegou também para as irmãs também. Tem muitos irmãos que não querem orar. Tem muitos irmãos que não querem fazer calo no joelho. Aí Deus levanta as irmãs. Porque a obra de Deus não vai perecer, meu irmão. A obra de Deus não vai perecer, minha irmã. Se eu não quero fazer a obra de Deus, Deus levanta outro. Se os irmãos não querem fazer a obra de Deus, Deus levanta outro. Tem muitos que não querem ser, né, diácono, né? Porque não quer cuidar dos enfermos, não quer cuidar dos necessitados, dos pobres. Ah, mas o diácono dele dando Santa Ceia, tá errado. Tem muitos ministérios aí que os diáconos da Santa Ceia, tá errado. Tem que consertar, tem que rever isso aí. Louvado Deus. Né? Tem muitos irmãos que já é presbítero por Deus já. Mas aí é assunto espiritual, profundo. Né? Que tem muitos ministérios, meus amados irmãos, que levanta ali o irmão como diácono, e o irmão fica como diácono ali 10 anos, 20 anos. E não levanta mais ninguém como presbítero, só diácono. E encerra por ali. E outros, aleluia, que é desviado, eles levantam eles como diácono, até mesmo consagra pastor. Está errado também. Se é igreja de doutrina, tem que ser de doutrina. Se é igreja de oração, tem que ser de oração. Tem que ser de santificação, de prumo. Mas Jesus está voltando, meus amados irmãos, e está vendo tudo. A obra de Deus não vai perecer. Tem irmãos que não querem ver as irmãs dirigindo igreja. Mas se você for na roça, se você for nos vilarejos, se você for em alguns lugares, você vai ver que lá não tem homem capacitado. Você vai chegar lá e vai pedir para as irmãs calar a boca. Você vai chegar lá e falar para as irmãs. E agora? Como é que faz? Então, meus amados irmãos, nós temos que vigiar muito. Louvado seja Deus. Né? E aqui, Febe, a gente não sabe se ali não tinha, né, homens capacitados. Mas Febe aqui, ela servia. Né? Era uma pessoa que servia. Uma pessoa que estava ali, aleluia, para servir a igreja. Né? Não sabemos o que ela fazia realmente, né? Será, mas uma palavra servir, aqui está dizendo diaconiza, né? Segundo a Bíblia aqui de editora Paulina. Só se eu rasgar a Bíblia, né? Só se eu rasgar a Bíblia Sagrada, né? A qual serve na igreja que está em Sencreia. Tá vendo, meus irmãos? Serve. A pessoa que serve a igreja é o diácono. Mas se é uma irmã, é diaconisa. Ah, não, mas o irmão falou, o irmão lá estudado, o irmão falou. Irmão, eu não sou piolho. Eu não quero seguir homem. Mas o irmão lá é teólogo, é professor.
Eu quero seguir aquilo que está escrito na Bíblia. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Tá vendo, meus irmãos? Que é ou em outras traduções diz assim, ó, que é serva da igreja. Né? Tá vendo? Quando fala serve, é uma pessoa que é um servente, um serviçal, um servidor. Né? E nós vemos também, meus amados irmãos, que muitos diáconos, né, que eles eram tão cheios do poder de Deus, tão cheios da glória de Deus, como Estevão. Ele pregava e evangelizava, e muitos religiosos rangiam os dentes. Ele foi um diácono evangelista. E também, né, Filipe também está aqui na lista também dos diáconos que foram levantados. Ele também era, né, um evangelista também. Que evangelizou ali o eunuco, né, de Candace. Então, o diácono, o serviço do diácono hoje seria assistência social, né? Assistência social, atender os domésticos na fé, pessoas necessitadas, enfermos, as viúvas, os órfãos, né? Trabalhar como porteiro para abrir igreja, o diácono, né? Ter a chave da igreja ali, ser um acomodador, um recepcionista, né? Auxiliar ali na distribuição da Santa Ceia. Agora, auxiliar na distribuição da Santa Ceia, aí pode ser os varões, né? Mas as irmãs ali ser uma diaconisa para cuidar ali na conta de água, de luz. Porque não pode deixar tudo, meus irmãos, para o pastor, né? Tem que ser dividido. Porque o pastor também tem uma alma, tem uma família, tem lutas. Ele tem que se dedicar na doutrina, no ensinamento. Né? As irmãs podem ficar ali na portaria, recebendo as outras mulheres, recebendo ali as pessoas enfermas, né? Oferecendo um banquinho ali para as pessoas se achegarem, se acomodarem. Os diáconos também podem cuidar também do patrimônio da igreja. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, está aí. Esse pequeno estudo da palavra de Deus. Não sou teólogo, mas os irmãos que são teólogos e são da doutrina santa, eu gosto de ouvir eles, né? Não sou contra, assim, a teologia com doutrina, né? Eu sou contra a teologia mundana, né? A teologia que deixa a pessoa cega e muda. Cega para não ver o pecado. Mudo para não falar do pecado. Então, meus amados irmãos, Febe aqui, ela teve uma grande, né, um grande destaque, né? Porque ela servia a igreja. Eu era serva da igreja de Cencreia. Nós vemos aqui Priscila e Áquila também, que eram cooperadoras. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, cada ministério trabalha de uma maneira diferente, né, meus irmãos? Então, as irmãs que trabalham lá de diaconisa, deixa elas. Né? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Quando fala servindo, é um trabalho de diácono. Mas quando fala de mulher Febe, servindo, quer dizer o quê? Diaconisa. Tem muitas igrejas que rangem os dentes, né? Na hora. Fica endemoniado. Não aceita, não. Que Febe era
uma diaconisa. Se ela não era uma diaconisa, meu irmão e minha irmã, ela estava fazendo um trabalho de um diácono. Volto a repetir. Se Febe não era diaconisa, ela estava fazendo o trabalho do diácono. Glória a Deus, glória a Jesus. A internet está caindo, né, meus irmãos? Né? Muitas pessoas vão ouvir depois. Muitos não vão crer, não vão acreditar que Febe estava servindo a igreja. Muitos não vão crer que servindo a igreja era um trabalho de diácono. E aqui se fala de mulher, ela era uma diaconisa então. Na Bíblia Paulinas, editora Paulinas, diz claramente: eu recomendo a vocês, a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Sencreia. Só se eu rasgar essa Bíblia, né? Botar fogo nela. Então, meus amados irmãos, está aí a palavra de Deus, né? Muitos depois vão ver, vão ouvir e vão ficar até mesmo com raiva do voz que clama no deserto, né? Mas é normal isso aí, né? Pessoa ficar com raiva de nós, ficar com ódio de nós, por causa da palavra de Deus, né? Fazer o quê, né? Nem Cristo agradou a todos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Tem muitas igrejas que as irmãs não podem subir no altar, no púlpito, né? A igreja onde eu faço parte, meus irmãos, a igreja de Deus Amor também. Antigamente as irmãs não podiam subir no altar nem para limpar. Nem para limpar não podia subir no altar. Né? Eu creio que os irmãos oraram bastante, jejuaram muito. E Deus deu, né, a permissão para as irmãs subir no altar. É que nem eu digo para vocês, meus irmãos. Tem pecado que é para a morte, que vai condenar mesmo ao lago de fogo que arde com enxofre. Mas tem pecado que não é para a morte, meus irmãos. Se nós não entender, porque, por exemplo, a vaidade. Vaidade, é tudo vaidade. Mas tem a vaidade necessária e tem a vaidade pecaminosa. Tem muitas irmãs que, aleluias, que ela pode dar até um ensino. Né? Tem assunto, por exemplo, que eu não sei, mas tem irmã que sabe. Ela dá um ensino melhor do que eu e você junto. Vou proibir a irmã? É claro. Se tiver aquela mesinha para as irmãs pregar embaixo, tudo bem. Mas se as irmãs subirem no altar, ela vai para o inferno por causa disso? Será que ela vai perder a salvação por causa disso? Se ela subir no altar? Eu não vou, meus amados irmãos, entrar nesse mérito, não. Mas tem muitos irmãos que ficam com raiva, né? Fica com raiva, outros não voltam mais para a igreja, porque viu a irmã no altar. Irmão, tem tanto pecado, irmão, para a gente fugir. Tanto pecado. As irmãs estão lá composta, está lá tudo, né? Na posição de uma serva de Deus. Deixa ela, meu irmão. Tem irmão que não prega e quer proibir da irmã pregar. Tem irmão que não vai e quer proibir da irmã ir. E hoje, meus amados irmãos, é o estudo ministério feminino. Lembrando que o diácono não pode dirigir igreja e não pode dar santa ceia. Né? O diácono é para cuidar o quê? Dos órfãos, das viúvas, ser um porteiro da igreja, cuidar da manutenção da igreja, né? E eu acredito que nos ministérios onde tem diaconisa, as irmãs têm a responsabilidade do quê? De comprar alimento para distribuir para os órfãos, para distribuir para as viúvas. Elas cuidam ali do dinheiro da igreja, né?
Agora tem muitos ministérios por aí, meus irmãos. Tudo quem faz é o pastor. Tudo quem faz é o pastor. O pastor cuida de tudo. A carga toda fica nas costas do pastor. Tem que dividir a obra, meu irmão. Porque a obra não é só do irmão. A obra também é de Deus. A obra é de Deus, é de Deus, é de Deus. Tem que ter os diáconos. Tem que ter os presbíteros. Irmão Edilson, ali não tem diácono. O que eu vou fazer? Vou fechar a igreja? Mas será que não tem uma irmã lá capacitada? Será que não tem uma irmã lá capacitada? Porque Febe aqui era capacitada. Febe estava servindo a igreja. Era serva da igreja. Porque tem muitos irmãos que não quer ir. Tem muitos irmãos que não quer fazer. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, tá aí esse estudo tremendo, né? Tem muitos que vão me odiar, vão me criticar, vão falar mal de mim. Mas a gente acostuma, né? Fazer o quê, né? Nem Cristo agradou todos, né? Muitos vão falar que eu sou herege, que eu sou falso profeta. Eu vou fazer o quê, meu irmão? Eu estou lendo o que está escrito na Bíblia. Se você não quer o que está escrito na Bíblia, vou fazer o quê? Isso é pecado de incredulidade, viu? Se você não crê o que está escrito na Bíblia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui se eu acho se eu acho aqui mais algum versículo da palavra de Deus para nós encerrar, né? Deus abençoe todos os irmãos, todas as irmãs que estão fazendo um pedido de oração, que estão escrevendo aí, né? Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Vamos ler aqui em Tito também, para finalizar? Às vezes tem comentário que eu não gosto nem de ler, né, meus irmãos? Aqueles comentários que é que nem uma navalha, né? Que nem uma faca. Vai bem no coração, né? Deus está vendo tudo, né? Tem comentário que eu não gosto nem de ler, meus irmãos. Porque machuca às vezes, né? Eu estou aqui pregando de graça. Graças a Deus o canal não é monetizado. Graças a Deus o canal não é monetizado, né? E eu não cobro nada. A Bíblia fala de graça recebeste e de graça dai. Não sou contra, né, os irmãos abençoar. Porque a Bíblia fala da honra a quem tem honra. E abençoa, tem que abençoar mesmo os homens de Deus e as mulheres de Deus, né? Se você sentir no coração de abençoar os homens de Deus, as mulheres de Deus, abençoa na obra missionária, né? Tem muitos irmãos que estão, aleluia, na obra missionária, né? E é muito lindo, meus irmãos. Alguém tem que trabalhar para Jesus mesmo. Tem que viver da fé. Eu acho muito lindo, né? Que Deus abençoe os irmãos, né? Que faz oração, bastante oração no canal. Vamos ler aqui, ó. Tito, capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Agora, o ministério das irmãs, hein? Vamos entrar aqui um pouquinho no ministério das irmãs, olha só. Capítulo 2 de Tito, versículo 3. As mulheres idosas, né, as mais velhas, as mais, assim, vamos dizer assim, maduras, né? Idosas aqui, podem entrar também nas mais maduras também, né? Aquelas irmãs maduras, que já tem uma experiência com Deus, né? Já passaram por muitas experiências com Deus. Olha só, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Versículo 4. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem
seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tá vendo, meus irmãos? Aqui já é um outro estudo, hein? Sobre a submissão, a sujeição da mulher. Versículo 6 diz assim, ó: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeitem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, está aí. Que as irmãs idosas, que as irmãs, maduras, sejam sérias no seu viver, não caluniadoras, que andem na doutrina, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, serem moderadas, castas, boas donas de casa. Então, meus amados irmãos, nós temos que ler bastante a palavra de Deus, não seguir o homem, não seguir, aleluia, que nem um crente piolho, e pela cabeça de muitos, Então, tá aí nesse estudo aí, eu falei para os irmãos, o cargo do diácono, o que ele deve fazer, Diácono não pode dirigir igreja, o diácono não pode celebrar a Santa Ceia, mas o diácono ele pode ajudar o presbítero a distribuição. Irmão Deus, tem igreja que dá a Santa Ceia, aí já é um outro estudo, aí já é um outro mérito, E é bom, meus irmãos, nós só pregar a palavra de Deus, Só falar da palavra. Então, quando falam uma pessoa que servia a igreja, que serve a igreja, é um diácono. Mas se fala uma mulher, sexo feminino, que servia a igreja, é diaconisa. Ou fazia um trabalho de diaconisa. Glória a Deus, glória a Jesus. Então tá aí, meus irmãos. Tem muitos irmãos que odeiam o ministério feminino. Tem muitos irmãos que condenam o ministério feminino. Tem muitos irmãos que rangem os dentes contra o ministério feminino. Tem muitos irmãos que ficam endemoniados contra o ministério feminino. Deixa as irmãs fazer a obra de Deus. Ah, mas ela está fazendo a obra de Deus errado. Mas é condenado ao lago de fogo que arde com enxofre? Há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Você vai no vilarejo, você vai na roça, ou você vai em algum bairro, onde não tem lá homem para abrir igreja, para pregar, para chamar por divina revelação, que profetiza, que tem as visões de Deus, que tem o poder de Deus, e só tem as irmãs. Tu vai chegar lá e pedir para ela calar a boca. Tu vai chegar lá e falar para ela fechar a igreja, que ela está errada, que ela vai perder a salvação? Aí é você e Deus, meu irmão. É você e Deus. Deus está mandando você falar? Tu está ouvindo a voz de Deus? Ou tu está indo pela cabeça dos outros? Tem que ser moderado. Tem que ser temperante.
Irmão Adilson não aceita esse estudo. É você e Deus. Né? Tá farto, né, meu irmão? Tu tá farto, né? Deus tem que te enviar você pra roça. No meio dos matos lá. No vilarejo. Nas aldeias. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, vamos agora fazer uma instante de oração para Deus abençoar cada um de vocês. O que eu não pude falar, o que eu não pude expressar, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Eu rogo as vossas orações em nome de Jesus. Deus permitindo, meus amados,